Vamos seguir o mesmo modelo dos outros painéis, por isso começo por chamar o Paulo Rocha. O Paulo Rocha é Prozzi Aplicação Bullfighter Finder. O Tiago Maduro Dias, Itinerários Turísticos Personalizados. E o Nuno Branja, Professor de Turismo no ISCTE, Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo. Certo? Acertei? Estudou bem. Estive a estudar. Sim. Existem aí os microfones também, tem água. Não sei se já estiveram cá nos painéis anteriores, mas aquilo que eu pedi a todos é exatamente isso. As questões são abertas, vocês podem ir por aí ou não ir por aí, vão por onde vocês entenderem que é mais útil e ao encontro daquilo que vocês têm para nos dizer. Por isso, vou colocar-vos no início uma questão, depois vamos seguindo também no ritmo e no sentido que vocês levarem a conversa e depois vamos abrir também à plateia para algumas perguntas, se tiverem, para eu não ter que chamar outra vez o chefe Júlio a falar sobre a inteligência artificial no restaurante dele. Vamos lá ver se desta vez eu tenho também... E para não termos que convocar outra vez a Diana, não é? Senão a Diana tem que estar sempre... A Diana faz as despesas de serviço depois, Diana. Cachê no final disto. Já agora, a Diana é de cá? Da terceira? E o que faz, se não é em descrição, recordo? Na área da restauração, hotelaria? Restauração? Terceira, Angra... Praia, Angra... Angra? Muito bem. Eu apresentaria ela da grupo. Então vamos lá. Então diga-nos quem é a Diana, por favor. Obrigada. Vamos então começar por perguntar como a inteligência artificial está a impactar e que transformações está a trazer ao setor, que hoje aqui falamos, restauração, hotelaria e afins, e que casos é que vocês conhecem que nos possam dar também como exemplo daquilo que vos coloquei como questão ou aquilo que vocês queiram trazer aqui nas intervenções que vão fazer. Posso começar por Tiago? Paulo, Tiago. Eu tive cá um pouquinho, estava aqui a tentar... Tem os dois barba. E eu estava aqui a tentar ver... Algumas destas fotografias já são antigas. Já são antigas. São antigas. Enganaram-me. Estão um bocadinho mais... Mas estão na mesma, estão jovens na mesma. Paulo, então. Olha, o meu nome é Paulo Rocha. Eu tenho um background em matemática, física. Estou agora a dar aulas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e também dou aulas no ISCTE, num polo novo de Sintra, de tecnologias que abriu o ano passado. Eu não sei se estou aqui meio enganado, mas eu tenho pouca relação com a parte turística, portanto eu sou muito mais da parte da vida académica e da parte de ciência. Mas é isso que se pretende, é que a vida académica venha também para o mundo empresarial e o mundo empresarial também case com a vida académica. Porque eu costumo muitas das vezes, sim. Quando entrevisto alguém, pergunto, então o que vocês estudam, aquilo que vocês investigam, depois fica onde? Na gaveta? Ou partilham com a comunidade, partilham com as empresas? O que eu tenho da parte de relação com o turismo é uma aplicação que eu e um colega meu, o Renato Silva, nós desenvolvemos aqui para as touradas da terceira, o Bullfight Finder. Nós lançamos essa aplicação este ano para iOS e estamos a planear lançar uma versão para Android do próximo ano. Portanto, mas esse é o máximo da minha extensão em relação ao turismo, em relação à minha ligação com o turismo. Mas pronto, mas aquilo que eu acho é que... Mas queres explicar-nos um pouco melhor essa aplicação? Como turista? Pois, eu sempre cá vivi, portanto, eu sempre tive a experiência ou a benesse de viver numa terra em que eu podia trabalhar durante o dia e ao final da tarde fazer turismo, e ir para a praia, pronto. Mas em relação à inteligência artificial, o que é que eu acho? Eu acho que nós estamos a passar por uma nova revolução. Tal qual como nós passamos para a revolução digital, infelizmente Portugal não parece que tenha tirado o melhor proveito. O Luís estava a dizer que 27% das empresas em Portugal não tinham... 27% têm
projetos plano. ou Sim, implementação, e algumas mais sustentadas, outras mais ou menos. 48% têm áreas de digitalização, mas em setores diferenciados da empresa, portanto não há uma estratégia, e 27% pura e simplesmente não tem, 25%, pura e simplesmente não tem qualquer passo dado. Isso é preocupante, porque isso é quase um terço, quase um terço das empresas. Portanto, nós estamos a entrar numa nova revolução, que é a revolução da inteligência artificial. E claro que para nós podermos tirar proveito dessa revolução, precisamos passar pela primeira, que é a revolução da digitalização. O que é que eu acho que impacto é que isso poderá ter não só no turismo, nas empresas relacionadas com o turismo, mas no modo geral? Isso vai fazer com que atividades mundanas, por exemplo, booking, tratamento de booking, o simples facto de lidar com os clientes que marcam uma estadia no hotel ou desmarcam, e toda essa relação vai passar toda por inteligência artificial. Todo esse contacto do cliente que envia um mail a dizer que quer marcar um hotel, um quarto hotel para um determinado dia, uma determinada hora, tudo isso vai passar por inteligência artificial, até mesmo o cancelamento, ou até a própria interação. Imaginemos que o cliente liga para o hotel a dizer que liga por telefone para o hotel. Essa interação vai também ser feita através de uma inteligência artificial. O cliente vai receber uma voz robótica que vai ser capaz de lhe tratar do assunto. Portanto, vamos ter um replacement de atividades simples, que até agora têm sido feitas por humanos, vão ser substituídas por uma máquina. E um guardanapo. Porquê? Porque vai acabar por ser, isto é tudo um jogo de economia, vai acabar por ser mais barato para o próprio empregador ter uma máquina que faça todo esse tipo de atividades simples e rotineiras do que propriamente manter um empregado para as fazer. Paulo, mas por vezes temos um atendimento automático do outro lado e depois leva-nos opção 1, opção 2, opção 3, vamos à 27, mas e depois, a certa altura, depois cai a chamada. Isso não é inteligência artificial, atenção. Inteligência artificial é eu poder ligar para um sítio e receber uma resposta do outro lado como se eu estivesse a falar, como interagir com uma pessoa. Exatamente. Agora, eu acho que a interação humana... Permita-me só, Paulo, permita-me só. Sim. É que depois, quando chegamos à opção 27, dão-nos uma resposta. É máquina, a inteligência artificial dá-nos uma resposta que não é propriamente aquela que nós queremos. Não será como... Mas isso não é inteligência também ainda não é inteligência artificial. Isso não é inteligência artificial. Isso é um programa que está feito e que pronto, consegue interpretar o número que nós dizemos ou clicamos e consegue orientar-nos ao longo de todo esse processo. A inteligência artificial, quando tu ligares para um determinado sítio, vais receber do outro sítio uma voz que não vais conseguir distinguir da voz de um ser humano ou de uma máquina. Vais ficar sem saber. A interação vai ser tal como se estivesses a falar com um ser humano. Portanto, essa questão do clique 1 para falar inglês, clique 2 para falar francês. Não, essa voz já vai conseguir identificar de onde é que estás a falar, se estás a falar do Japão, se estás a falar da China, e ela vai-te responder na tua própria língua nativa. Enquanto não tiver uma porta USB para me tirar também pensamento. Agora, eu acho que a interação humana vai acabar por ser também valorizada num determinado sentido. Por exemplo, high-end, por exemplo, hotéis de topo, vão continuar a valorizar a interação humana, receber o cliente, a ter uma interação mais personalizada com a pessoa. Enquanto que outros hotéis mais mundanos, digamos assim, vão optar pela solução mais barata, que vai ser passar todos estes processos simples para a inteligência artificial. Pronto, o que é que isso vai gerar? Naturalmente vai gerar desemprego e vais ter que ter algum tipo de regulação em cima disso. Agora, onde é que essa regulação vai passar?
possivelmente uma primeira fase deve passar por algum tipo de diretrizes europeias que possam vir para dar algum tipo de guidelines. Mas eu acho que no futuro vamos ter que ter mesmo um ministério, chamado Ministério de Inteligência Artificial, em cada país que possa ditar alguns limites para a utilização deste tipo de sistemas. Tiago. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Este é um tema que também não é a minha especialidade, mas é um tema muito interessante e são tantas coisas que apetece dizer. Para começar... Somos todos ouvidos. Para começar, é verdade, e há exemplos na internet, é impressionante o nível de diálogo que hoje em dia é possível ter com assistentes virtuais por voz. Estamos a falar estas pausas, o pensar um bocadinho, o concordar, o fazer um barulho tipo, ok, é igual e, como ele disse, com a vantagem de que pode falar 200 línguas e até Klingon, outras coisas fictícias, e está disponível 24 horas por dia e, portanto, as portas que abre são realmente muitas e há algumas áreas onde o desenvolvimento é realmente muito impressionante e é fácil vermos isso. Para organizar um bocadinho as ideias, eu queria, antes de começar com um par de pontos, a primeira ideia forte é que hoje em dia fala-se muito de inteligência artificial, mas a inteligência artificial não apareceu o ano passado, nem há 2 anos. Nós vivemos com técnicas, a inteligência artificial, enquanto área científica, vem dos anos 50. Podemos dizer que começa na corrida à Lua? Mais ou menos. Começa antes disso. Ainda antes? O termo inteligência artificial foi cunhado alguns nos anos 50, agora não sei, talvez 58. 10 anos antes da corrida à Lua. Portanto, da ida à Lua. E aquela malta era muito inteligente, parecendo que não, e muitas das ideias que hoje em dia servem de base para estas coisas fantásticas que andamos a ver, já vêm desse tempo. A diferença é que houve um conjunto de fatores que se foram alinhando ao longo do tempo e, em particular, hoje em dia temos uma capacidade computacional e acesso a uma informação através da internet, informação digitalizada, portanto já ali num formato apetecível para um computador, né? Que antes não era possível e, portanto, conseguiu-se levar certas técnicas a um nível estratosférico, por comparação. Mas muitas destas técnicas já existiam, por exemplo, no caso dos e-mails, os spam filters, os que filtram aqueles e-mails de publicidade e coisas chatas. Isso usa técnicas de inteligência artificial, usa aprendizagem, os GPS usam técnicas de inteligência artificial, os tradutores, que também vamos ao Google Translate, nem sequer pensamos nisso, estamos a usar inteligência artificial. Portanto, os reconhecedores ópticos de texto é inteligência artificial e, portanto, nós já há décadas que estamos com isto a acontecer. O que é que sucede? Segunda ideia forte, tipicamente este tipo de tecnologia tende a seguir uma curva de desenvolvimento exponencial. Então, o que é que isso significa? Significa que há ali um período muito longo em que praticamente não se passa nada e em que nós até podemos gozar com o que a máquina faz. Eu lembro-me, quando era novo, que a ideia de um computador ser melhor que um ser humano a jogar xadrez era ridícula. Era patética. Óbvio que qualquer humano, muito... Hoje em dia, a comparação que se faz é o computador é um universitário e o humano mais inteligente que existe está tipo na 4ª classe, por comparação. Portanto, não esquece, já fomos aí. E também me lembro, há 10 anos atrás, lembro-me de estar a fazer umas brincadeiras
em que eles estavam a pôr uma máquina a estudar uma série de imagens que havia no Google e a produzir, por exemplo, bananas. Diziam, olha, desenha-me aí uma banana. E que lá fazia assim uns pixels e tal, que era amarelo, fazia lembrar, ok, amarelo, não falta tudo. Hoje em dia, onde já vamos? Portanto, o efeito que normalmente acontece é muito tempo onde não se passa nada, nada de impactante, as coisas vão acontecendo lá por trás, quem acompanha isso vai vendo notícias, e uma experiência assim, e uma experiência assada, e de repente começamos a ter um salto exponencial em que, no espaço de meses, saem cá para fora uma catrafada de coisas que há uns tempos atrás pareciam impossíveis, e pior ainda, essas coisas depois começam a combinar-se entre elas e depois de alguém ver, olha, eu tenho isto, tenho aquilo, se calhar posso combinar estas coisas, ainda faço uma outra que nunca ninguém tinha pensado. E portanto, em certas áreas, nós estamos claramente a viver esta curva exponencial de crescimento. E agora, para convergir um bocadinho, eu diria que, tentando agora pensar na aplicação à área do hotelaria e restauração e turismo, há fundamentalmente, eu acho que há muitos níveis possíveis. Primeiro, como que o meu colega disse, tudo passará necessariamente por digitalização. Portanto, não vale a pena pormos carroça à frente dos bois. Tem que haver uma estratégia para a digitalização para tirar proveito da inteligência artificial, ou da robótica, ou do que seja. Portanto, outra coisa que também é importante é a inteligência artificial é um complemento à digitalização. E, portanto, toda aquela conversa também de tomar o comprimido certo, aqui também se aplica. Agora, o que acontece é que a inteligência artificial vai permitir que certas ferramentas consigam dar mais informação, por exemplo, gestão de estoques, previsão de tendências. Há software que já existe há muitos anos que faz essas coisas e pode ter aproveito da inteligência artificial para oferecer mais aos clientes. E depois temos uma série de níveis onde podemos utilizar a inteligência artificial como um complemento, um acelerador do trabalho do humano. Por exemplo, poder usar um tradutor quando estou a interagir com um cliente estrangeiro, quem faz a limpeza dos quartos, poder ter lá um robozinho que vai limpando o chão enquanto eu faço a cama, ou uma coisa qualquer do género, e assim as mesmas pessoas ou menos pessoas conseguem fazer o serviço mais rapidamente. Sugestão de coisas para fazer naquele dia, personalizadas e não sei o quê, que é o tipo de coisa que às vezes os recepcionistas podem ser chamados a fazer e que perdem ali algum tempo. Também pode, eventualmente, com recurso à inteligência artificial, agilizar um bocadinho esse processo. Portanto, há várias coisas onde a inteligência artificial pode ajudar os humanos. E depois podemos ir até um extremo onde eu ontem estava a fazer esse exercício. Já existem implementados, penso que em nenhuma situação, esta cadeia toda que eu vou rapidamente descrever, mas só para termos uma ideia do limite, já seria possível hoje em dia termos uma pessoa na Austrália, por exemplo, a reservar um quarto num hotel, a reservar um avião, a ir até o aeroporto, entrar no avião, desembarcar lá em cima, chama um Uber autónomo, entra no Uber autónomo, vai até ao hotel, faz o registro, o reconhecimento facial, mete lá um código, qualquer coisa, parece uma maquinazinha, um robozinho simpático que vai levar as malas até ao quarto, desce ao restaurante e aparece um outro robozinho onde a pessoa tem lá um tablet onde pode indicar o que é que quer comer, ele lá vai, volta, traz a comida
E, portanto, a pessoa é capaz de fazer o circuito todo e, tirando os assistentes de bordo do avião e os seguranças no aeroporto, praticamente não interagiu com nenhum ser humano. Pronto. Eu, quando pensei nisto, assustei-me. Não gostei. E aí também concordo que talvez não seja este o ideal, ou pode ser útil para certos modelos de negócio mais low cost, mas o atendimento às pessoas pode vir a ser um serviço premium. E também é verdade que a robótica ainda está um bocadinho mais atrás nesta tal curva exponencial que eu descrevi em relação à inteligência artificial em software. Porque isto tudo, este ciclo que eu disse, embora existam sítios, há restaurantes que têm isto, há hotéis que têm aquilo, ainda assim, provavelmente tem pré-condições, sei lá, não pode haver degraus, não dá para trazer alcatra, o robôzinho se tentasse trazer alcatra ia espalhar o molho. Portanto, funciona para, se calhar, sushi e fast food, pode haver algumas restrições, então estamos um bocadinho atrasados. Mas temos aqui esta curva potencial, depende de haver uma digitalização prévia, e também depende agora, é um bocadinho as dúvidas que vêm, para onde é que isto vai, e qual será a melhor forma de tirar proveito, porque, tal como eu disse, não é líquido para mim que seja do interesse de todos os hotéis automatizar completamente a interação com os clientes, por exemplo. Mas pode haver algumas áreas onde sim, e há áreas onde a inteligência artificial pode realmente ajudar a ser um boost de produtividade às pessoas. Não. Se não estiver à distância. Vamos lá ver se há. Tem aqui. Tem microfone aqui? Tem microfone? Tem interruptor? Já está. Muito obrigado. Sou novo nestas coisas. Normalmente costumava perceber dessas coisas. Estou a perder hábitos. É por isso mesmo que eu sou fã do Luís, pá, e enfim, queria começar precisamente por dizer isso, que eu vejo muitas vezes o programa Sociedade Civil e sempre que posso, não fundamentalmente pelos convidados, mas pela capacidade das perguntas que faz, a forma como faz, e acho que é completamente diferente da maior parte, e como dizia há pouco, muitos dos entrevistadores são mais interventivos do que questionadores. Portanto, começar por aí, começar por agradecer naturalmente à Aresp pelo convite, agradecer ao Carlos Moura, à Ana Jacinto, pelo amável convite e felicitar por este belo evento e por todos os outros que têm feito. A Aresp acompanho desde sempre, desde que começaram estas coisas, e vejo, é um exemplo real da evolução que a tradição tem de ter. Agora, indo diretamente também à questão que colocou, questão muito, muito pertinente, o que me preocupa fundamentalmente não é o crescimento da inteligência artificial. Eu preocupo mais com o decréscimo da inteligência natural. Já alguém dizia há muito tempo que o problema, ou o crescimento da inteligência artificial, está associado diretamente com a redução dessa inteligência natural. Portanto, nós todos talvez estejamos a perder um bocadinho dessa mesma inteligência e por isso precisamos das máquinas para nos irem substituindo. Na atividade turística, enfim, eu comecei a investigar há alguns anos, a minha formação de base é sempre turismo, tem sido sempre turismo, e debrucei-me no doutoramento sobre empreendedorismo turístico. Mas já em 2015, quando comecei esta parte da investigação das tecnologias, eu recordo-me de um estudo que fiz, onde questionei 95 agências de viagens sobre a sua identidade digital. E, na realidade, uma grande parte das agências de viagens tinham um website, menor normal, em 2015, e tudo mais que tinha de digitalização era um Facebook. Portanto, e logo aí, a partir dessa altura, esse estudo foi-me preocupante, porque as empresas estavam realmente à espera que as coisas passassem e que fosse uma moda, não esperavam por isto. Há 2 anos comecei a investigar também sobre marketing digital, já investigava antes. Há 2 anos publiquei um livro sobre marketing digital aplicado ao turismo e à hotelaria, e percebi que o marketing digital estava muito associado também com as questões da inteligência artificial,
depois comecei a juntar essa parte da investigação também, anteontem, também lancei um livro sobre inteligência artificial na hotelaria e no turismo, portanto até contei com a colaboração honrosa da Aresp e da Ana Jacinta em específico, o que me preocupou ainda mais. Preocupou fundamentalmente porquê? Porque quando me perguntava, quando colocou a questão que exemplos é que conhecem de inteligência artificial associada ao turismo, à hotelaria, esta é a resposta, não é? Portanto, basicamente, não é tanto assim se formos olhar, porque a investigação que eu fiz para este livro foi fundamentalmente encontrar hotéis, e eu queria muito encontrar exemplos portugueses. Não trouxe o livro? Não trouxe livro. Não. Já me falaram nisso, que eu devia ter trazido para vender. Se um dia eu convidar, vai ter que levar um livro. Ora, está combinado. Está convidado, desde já, mas com um livro. Muito obrigado. Mas a realidade é que o que me assustou mais é que encontrei alguns exemplos de hotéis em Portugal não portugueses, não é? Portanto, como o caso da Hilton, não é? Em que a Hilton, por exemplo, tem a Connie, não é? Que é o famoso robô que eles utilizam já em alguns hotéis também para dar essa assistência. Alguns hotéis já têm assistência virtual no atendimento telefónico também para poder responder mais rapidamente, mas a inteligência artificial é muito mais do que isto. Portanto, e os exemplos reais do levantamento que fiz, o que era inteligência artificial, instrumentos que podiam ser considerados e utilizados pelo turismo e hotelaria, acabei por concluir que Portugal está, enfim, alguém dizia há bocadinho, está na infância, não é? Neste processo, porque e às vezes vejo algumas séries, séries já antigas, de 5, 6 anos, que já se fala de coisas como beacons ou wearables ou algo do género, que são instrumentos de inteligência artificial e que em Portugal ainda não existem praticamente, não é? Portanto, hoje ao pequeno almoço falava com um colega brasileiro que vai muitas vezes, o Marcelo está cá com certeza, que vai muitas vezes à América, e falávamos sobre os beacons, que são ferramentas muito engraçadas que a hotelaria pode utilizar para conseguir captar mais clientes, e ele dizia-me que no aeroporto de São Francisco, já são utilizados para ajudar os invisuais. Portanto, qualquer pessoa invisual pode movimentar-se à vontade num aeroporto através dos beacons, porque vai enviando informação que permite a essas mesmas pessoas moverem-se autonomamente. E é isso que se pretende com estas tecnologias. Aquilo que eu considero fundamental que a inteligência artificial possa trazer para a atividade turística, e que eventualmente irá mudar esse paradigma, e podemos, de alguma maneira, e já percebi que a pandemia trouxe essas coisas de boa, nenhuma pandemia é boa, mas pelo menos nesse aspecto foi, é que vai consciencializando os empresários de que esta digitalização, através da inteligência artificial, pode também trazer revenue, não é? Portanto, pode também trazer essa gestão da receita, e podemos, nós, enfim, se calhar arranjar alguns inimigos aqui hoje, mas se nós olharmos, quando a sustentabilidade foi sempre um problema, enfim, debatido há muitos anos, e os empresários começaram a perceber que a sustentabilidade era boa quando perceberam que a sustentabilidade era sustentável para a economia e para a receita da própria empresa. E percebemos, obviamente, que se nós conseguimos consciencializar e sensibilizar os hóspedes para não porem as toalhas no chão e reutilizarem, ou para não terem que mudar de lençóis todas as noites, portanto, que se pode, obviamente, através disso também poupar dinheiro, então vamos ser mais conscientes ambientalmente, não é? Portanto, mas não nunca ao contrário. E esse é um grande problema, mas depois também há um grande problema, porque eu sou consciente nisso como hóspede, eu deixo as minhas toalhas penduradas e depois, quando vejo, já tenho toalhas novas. Portanto, e isso é um problema também de formação com os próprios ativos das empresas, não é? Portanto, e quando não começarmos por aí a tentar passar essa ideia da importância da inteligência artificial para os nossos colaboradores, também não vamos conseguir consciencializar os nossos clientes externos, ou seja, primeiro cliente interno e depois cliente externo para esse efeito. Portanto, mas, por outro lado, e como eu estou ligado fundamentalmente à academia, também tenho que puxar um bocadinho por aqui, e falava há pouco aqui com os colegas, que acho que também tem que passar, não diria primeiro, porque já estamos no mercado, mas tem que passar também pela academia esta questão da consciência, da inteligência artificial, e perceber que tem que se inserir disciplinas nas licenciaturas, por exemplo, ou nos cursos de nível 5, também, ou nos profissionais até,
disciplinas associadas a esta questão da inteligência artificial, à questão da segurança artificial, da segurança digital, informática, portanto, para que eles estejam preparados, porque vão ser os futuros profissionais também, ou vão ser futuros colaboradores e os nossos empresários vão contratar com certeza estes diplomados e eles têm que ter essa consciência também para mudar o paradigma. Portanto, e infelizmente também, enfim, não quero parecer ingrato com a minha academia ou com as minhas instituições, mas poucas delas, nos cursos de licenciatura em gestão turística, ou em gestão hoteleira, ou outros da área, não estão ainda preparados para estas questões da inteligência artificial. Portanto, terá naturalmente que mudar este paradigma. O Nuno dizia que em algumas áreas nós ainda estamos muito atrasados. Eu diria que em algumas áreas ainda andamos de fraldas. Porque estamos aqui a falar de inteligência artificial. Recentemente a Universidade do Minho recebeu um supercomputador que, fui aqui confirmar, faz 10 milhões de cálculos por segundo e não conseguimos fazer uma chamada telefónica de Lisboa a Porto quando vamos no alfa pendular, sem que ele caia de 30 em 30 segundos. São estes paradoxos que nós temos no nosso país. Sim, é verdade. Há pouco, quando o Paulo e o Tiago falavam, estava-me a recordar do que acontece com os japoneses. Nós não vamos para novos, todos vamos para velhos, é inevitável, depois há solidão. Porque, obviamente, os nossos filhos têm as suas vidas, cada vez atrasam mais o nascimento dos seus filhos, as suas carreiras, e antigamente um filho tinha filhos aos 20, portanto, lá para os 40 e tal, já era avô, agora, muitas das vezes, já nem há nem filhos nem netos para tratarem dos mais velhos. E os japoneses têm os robôs. E colocou-se essa questão de, então, mas qual é a interação que os mais velhos têm com esse robô? E esses assistentes sociais vieram a confirmar que, afinal, ainda geram mais empatia com o idoso do que o próprio filho. Ou não tem estados de alma, não tem dor de cabeça, não está mal disposto e não reclama. E é um pouco isto, ou seja, na prática, nós estamos a tirar as pessoas daqui. Isto é assustador, como dizia o Tiago, mas é por aí. Antigamente também a máquina a vapor foi um horror, que ia destruir toda a nossa capacidade de arranjarmos emprego. Mas como é que nós nos adaptamos? O Nuno já foi atirando aqui a questão da academia e depois os empresários e a geração. Ou isto será quase geracional, na próxima geração, que vão nascer assim e vão viver assim, e nós acabaremos por sair da linha porque vamos morrendo e eles vão tomando conta do caminho. Eu acho que vai ser por aí. Isso vai ser uma questão geracional. Vamos ter aqui uma situação semelhante à da Revolução Industrial, em que aparecia, isso fazia-me lembrar muito a história de Paul Bunyan, a história do homem que mandava árvores abaixo com o machado e apareceu o outro com uma motosserra que fazia o mesmo trabalho de 100. E é isso que vai acontecer connosco. É a questão do Japão. O Japão quando aparecerem os computadores quânticos, então... Oi, a gente pode fazer um baidel só sobre computação quântica. Vai mesmo, não é? Mas em relação à parte dos japoneses, os japoneses têm uma crise muito grande realmente com solidão neste momento. E há uma coisa que me assusta, eu não sei se vocês sabem o que é um hotel de cápsulas. Sabem o que é? Pronto. Um hotel de cápsulas. Aquele que o Nuno não trouxe. É um hotel em que cada pessoa... É um conceito que existe no Japão. E não sei se é Japão ou se é Coreia. Agora estou confuso. É Japão. E como aquilo são pessoas que trabalham muito e muitas vezes trabalham em Tóquio e vivem fora, não conseguem fazer viagem para trás, para casa e depois para o trabalho outra vez. Então muitas vezes ficam na cidade de Tóquio. Então eles têm estes hotéis cápsulas onde não há interação qualquer com um ser humano. Aquilo é como se fosse uma maquinazinha de vendas. Chegam lá, põem o dinheiro e eles têm uma cápsula que aquilo é tipo um caixão. É um tubo. Parece um tubo. Parece um cubo, sim. Parece que vamos fazer aqueles exames... Parece aquelas máquinas de ressonância magnética, assim. E eles dormem aí, passam uma semana inteira de trabalho aí. Eu acho que isso não é qualidade de vida, caramba. Eu acho que o Japão tem um problema de saúde mental e vai ter cada vez mais
se as coisas se mantiverem com este percurso. Não, viajam mais os chineses que os japoneses. Os japoneses ficam ali, ficam no casulo. Ficam no casulo. Tiago. Bem, em relação a isto, acho que há uma ideia importante. Ainda ontem estávamos a falar sobre isso. Até aos anos 70, todas as revoluções que houve em termos de produtividade, apesar de tudo, eram revoluções que mantinham que continuavam a depender. A produtividade escalava com os humanos. Ou seja, sim, um indivíduo com uma motosserra consegue cortar mais não sei quantas árvores do que um indivíduo com um serrote, certo? Mas se eu tiver 10 indivíduos com motosserra, consigo cortar mais árvores do que se só tiver um. E por aí fora. Uma coisa interessante, para não fazer juízos, desta revolução que estamos agora a ver, é que, insisto, mais lá para o fim da tal curva exponencial, vai ser possível um empresário ter potencialmente um hotel que depende dele próprio. Porque há robôs que recebem as pessoas, que indicam as pessoas, que limpam os quartos, eventualmente há robôs que reparam os outros robôs quando os outros robôs estão avariados e, portanto, potencialmente posso oferecer serviços em que depende de uma pessoa e isso é uma coisa foi completamente disruptiva da informática. E já agora, uma característica interessante da inteligência artificial é que é assim, mais ou menos, podemos pensar nela assim, uma espécie de omnipresente. Omnipresente no sentido em que eu nem sequer preciso de ensinar vários assistentes virtuais. Hoje em dia eu preciso de formar várias pessoas para receberem outras. Eu consigo programar um assistente virtual, investir milhões a desenvolver esse assistente virtual e depois posso cloná-lo as vezes que eu quiser mesmo. E, portanto, consigo ter 10.000 assistentes virtuais por ser humano no planeta, se quiser. Portanto, a esse nível, a inteligência artificial como um todo tem realmente um potencial disruptivo e com impacto na sociedade enorme. E pronto, em que ponto é que estamos é difícil de dizer. Também é verdade que pode, a dada altura, ninguém sabe, haver uma espécie de contraciclo. Da mesma maneira que, por exemplo, eu hoje em dia tenho hipótese de encomendar Uber Eats, posso fazê-lo filo durante o Covid e não sei o quê, mas gosto mais de ir jantar fora. Há uns tempos atrás eu estava a pensar aquela experiência, aquele ritual que antes havia de ir ao clube de vídeo, procurar um filme para ver à noite, e que hoje em dia é muito mais prático com os videoclubes que estão na televisão e não sei o quê. Será que daqui a uns anos isso não vai voltar enquanto uma coisa premium, uma experiência diferente que as pessoas começam a valorizar? Portanto, é difícil antecipar. Agora, em relação à pergunta sobre em que medida é que é interessante, com dificuldade, eu vou dizer IA. Pronto, mais fácil. Pronto. Em que medida é que a IA pode ajudar os empresários? Para começar, eu acho que a digitalização pode ajudar muito quem ainda não passou por isso. Logo aí vai ter um salto de produtividade potencial enorme. E depois, realmente acho que vai dar muitas opções até onde é que a pessoa vai. É uma escolha e aí entramos na discussão de encontrar qual é o comprimido certo. Depende das necessidades.
mas vai dar muito mais opções do que existem hoje em dia para dar resposta aos desafios de cada negócio. Pronto, isto sem entrarmos na futurologia geracional e economia. Obrigado. O Nuno tem. É a mesma questão. E funciona. E funciona. Eu não sei se é um problema intergeracional, não é? Eu gosto muito de... O meu pai tem 75 anos e insiste em fazer reservas de viagens através da internet, portanto. Mas ele é um curioso, não é? Eu até, às vezes, enfim, isto parece assim um bocado mal dizer, mas às vezes acho que o meu pai com a 4ª classe consegue ter uma literacia digital um bocadinho maior do que alguns colegas que eu tenho com doutoramento, não é? Portanto, isto parece mal dizer, mas... haja vontade que as pessoas mudam. E confesso, eu recordo-me que há uns 4, 5 anos fiz parte de um projeto da Comissão Europeia que era precisamente trabalhar na construção de ferramentas de formação digital para séniores. E a verdade é que esse programa depois já está implantado em 90% das universidades séniores que existem na Europa. Portanto, e hoje as pessoas já usam a internet. Obviamente que há pessoas um bocadinho mais céticas, outras mais dogmáticas, que não se abrem tanto a estas tecnologias, e eventualmente outras que também desistem de aprender, eventualmente porque estarão, eu digo muitas eventualmente porque, enfim, é tudo hipotético, não é? Aquilo que eu gosto de considerar é que é tempo para todos, mas concordo obviamente que as gerações que aí vêm vão ter as tecnologias ao seu dispor e vão prescindir de muitos serviços práticos. Na realidade, e já existem, ainda ontem vi uma notícia que a própria Accor vai abrir agora um hotel sem recepção. Portanto, estou curioso de saber como é que vai ser esse hotel, não é? Portanto, eventualmente, se calhar, também é com máquina, que as pessoas põem a moedinha e depois tem uma assistente virtual, tem um humanoide ali a receber e a encaminhar. Portanto, mas... Na verdade, isso pode caminhar precisamente para o futuro. Eu gosto muito de estudar também a área enfim, do turismo para todos, que se chama agora, não é? Antigamente turismo acessível, e há alguma coisa que preocupa sempre muito, que é como é que um cego consegue encontrar o seu quarto dentro de um hotel sem ajuda de ninguém. E isso, não sei se alguém me consegue responder, não é? Portanto, com um robô. Eventualmente com o som, não é? Hoje já vamos a um museu e prescindimos, se calhar, de um guia humano, porque dão-nos um audioguia. Portanto, eventualmente, alguém visual eu disse cego, mas é a terminologia correta, não me avaliem mal, porque, enfim, tive que ler muito sobre isso e é a terminologia correta, porque às vezes pode ofender. A própria associação é a Associação dos Cegos. Exatamente. Portanto, e neste sentido, acho que as tecnologias têm muita importância para esse sentido, não é? Até porque qualquer pessoa com mobilidade reduzida e cadeira de rodas, ou isso, como é que é possível poder visitar a muralha da China? Não vai conseguir nunca. Portanto, as tecnologias podem permitir também essa realidade. Portanto, e depois de pensarmos um bocadinho que a tecnologia não vem artificializar o serviço, pode, pelo contrário, até personalizá-lo através de muitas medidas. E aquilo que hoje até há um conceito muito associado a isto, que é a hiperhotelaria, que é precisamente conseguirmos criar atendimento, criar serviços capazes de ir adequadamente às necessidades de cada hóspede. E nós percebemos que as tecnologias hoje já conseguem, ao falar connosco, já conseguem interpretar os nossos sentimentos através da própria semântica, ou através da construção frásica, ou a forma como nós colocamos a voz, ou a forma pausada como falamos, ou acelerada como falamos, e conseguem interpretar esses sentimentos e responderem adequadamente. E depois eles próprios poderem, através do processamento dos Big Data e dos Small Data, conseguirem criar um serviço personalizado, não é? Portanto, o próprio hotel em Lisboa, da cadeia Sana, da Torre Vasco da Gama, o Myriad, portanto, eles próprios adequam a decoração do quarto ao perfil do cliente, não é? Portanto, se eles tiverem um cliente que seja um jogador, enfim, consagrado de basquetebol, eles são capazes de mudar os quadros todos para o desporto, ou até mudarem a cor da pintura, a cor da pintura das paredes adequada, se ele tem esse gosto. Portanto, porquê? Porque têm máquinas que analisam todo o histórico, todo o perfil do cliente online, desde que esteja lá, e conseguem adequar-se a esse perfil. Portanto, e isto, a tecnologia, obviamente, pode trazer muitas vantagens.
Obrigado aos três, obrigado pela simpatia, obrigado pela disponibilidade. Já saio daqui com uma ideia para um programa, Inteligência Artificial versus Inteligência Natural. Está desde já convidado, desde que leve o livro. Obrigado pela vossa simpatia, pela disponibilidade. Júlio, ai de ti, que algum dia me tires a Mariusa da porta do bacalhau e me metas lá um robô, que eu não volto ao de bacalhau. Ou então que deixes de ter a tua mão na cozinha e ponhas lá o ChatGPT a fazer a receita da patanisca de bacalhau. Também nunca mais lá vou. Por isso, falta-nos e precisamos também desta parte humana, nesta interação. Quando fazemos turismo também gostamos de interagir com pessoas. Mas é a realidade e a realidade não se para. Esta nova realidade, ou a realidade que nos cerca, não para e não vale a pena parar o vento com as mãos. Por isso, muito obrigado pela simpatia, obrigado pelo convite. Como eu disse, também me sinto açoriano, também me sinto terceirense. Parabéns à Aresp, parabéns à Câmara de Comércio e já ouvi dizer que haverá por aí uma tourada à corda. Deixem-me só dar-vos como experiência própria, quando eles sentem que é um cubano, que é alguém do continente, largam corda. Por isso, não se aproximem muito, podem levar uma marrada. Obrigado. Passo agora à Cláudia Chaves, que é Presidente da Aresp, da Delegação da Aresp da Angra, para os Açores, para fazer para fazer o encerramento. Muito obrigado e felicidades a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou com som? Sim. Okay. E é tão bom ver a sala composta e ter bastantes pessoas aqui a assistir a um tema que até para muitos é curioso. Portanto, em nome da Aresp, e neste caso pelo desafio que o Presidente da Aresp, Carlos Moura, fez de fazer este evento, este fórum aqui na Terceira, e achamos todos muito bem fazê-lo em parceria com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, só cresceu. E o nosso objetivo aqui na região autónoma dos Açores é exatamente esse, unir forças para crescer, para termos mais empresários a chegarem à informação e a se desenvolverem. O objetivo final é esse, é crescer. E eu tenho que agradecer a uma grande equipa que ao longo dos últimos meses trabalhou para que este fórum tivesse este desempenho e este sucesso, que acredito que todos vão sair daqui com muito mais informação, e não queria deixar alguns nomes para trás, nomeadamente a equipa da Câmara do Comércio, à Sancha, ao Nuno, eu não me lembro do nome da outra pessoa, ao Francisco Coelho, peço desculpa se troquei alguns nomes, depois à Ana Jacinto, nas nossas reuniões foi muito importante, ao José Miguel, à Sandra Lopes, por todo o apoio que deste. Portanto, tudo isto, claro que tem um cérebro por trás, chamado Carlos Moura, a gente já está habituados, mas ele passa no low profile, mas foi essa forma de unir equipas que nos motivou. Portanto, obrigado. Obrigado à Câmara do Comércio também por ter aceito desde o início fazer isto em conjunto. O objetivo da Aresp neste fórum é exatamente poder mostrar aos associados, aos empresários da Ilha Terceira e restantes arquipélago que nós estamos aqui para ajudar. Não estamos aqui para levantar bandeiras. Estamos aqui para ajudar a resolver os problemas. Esse é o nosso objetivo. E uma das coisas que foi falado aqui ao longo do dia 2 foi sobre a eficiência. E a eficiência passa por todos os níveis, na sustentabilidade, na digitalização, nas empresas. Todos nós queremos ser mais eficientes. E então temos que saber equilibrar. Foi esta, principalmente agora no final, que foi
alguma informação para nós empresários que somos nano e microempresas nos Açores, falar de um robô a atender os clientes, nós assustamos-nos todos, não é? Mas o objetivo por trás disto tudo é que ganhemos tempo exatamente para fazer outras coisas. Portanto, todas as tarefas rotineiras que possam ser feitas pela inteligência artificial, pela robótica, isso é que é ser eficiente. E ganhamos tempo para fazer outras coisas, para sermos criativos, aquilo que o humano é tão bom, e no contacto humano. Como, por último, isso porque eu tive ajuda aqui numas palavrinhas, mas eu não consigo chegar a toda a informação escrita e então quero agradecer a quem me ajudou a escrever o texto. Obrigada. A apresentar o texto, mas queria terminar com uma das frases que estão aqui e vou ler. A formação e a capacitação de recursos humanos são cruciais e as empresas precisam equilibrar a automação com a necessidade de interação humana. À medida que o setor evolui, a inteligência artificial promete continuar a ser uma força transformadora, oferecendo oportunidades e desafios para todos os envolvidos. A tecnologia está a redefinir como atendemos os clientes e otimizamos as operações, prometendo um futuro onde a eficiência e a experiência do cliente se entrelaçam de maneira harmoniosa, criando um setor ainda mais competitivo. E acho que foi atingido. Convido todos para amanhã assistirem a 3 workshops que vamos ter na Câmara do Comércio sobre alguns dos temas que falamos aqui, principalmente dos do segundo painel. Penso que a nível dos empresários que estão cá presentes têm tudo a ganhar, vantagens que vão ser apresentadas, dúvidas e testes que podem fazer na hora, portanto aproveitem amanhã às 10 da manhã na Câmara do Comércio. Muito obrigada a todos. Só uma pergunta, sabes quem é que escreveu essa última frase que disseste? Foste tu? Foi o ChatGPT. Obrigada. Obrigada a todos. Até amanhã.